Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. TORD11 e o TORD11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário que inicialmente ele era um fundo de papel e atualmente ele é um fundo híbrido e está migrando para se tornar um fundo de desenvolvimento. Então, atualmente sua classificação é de desenvolvimento, né? Ele foi lançado em abril de 2020 e foi lançado na base de R$10. A R Capital, ele era da antiga Hectare e eles se quebraram no meio e agora montaram a nova gestora R Capital. Ele é mandato híbrido e ele está com a liquidez mediana. Então, atualmente ele está com a liquidez média de 603 mil. Esse é um fundo para investidores em geral, qualquer pessoa pode comprá-lo e ele tem nota 3 de 5 no site. Ele faz parte do IFIX com 0,24% e ele conta atualmente com mais de 35 milhões de cotas. Em termos de PVP, ele tem caído diariamente, dia após dia ele tem caído cada vez mais e atualmente o PVP dele está em 0,38. Mas, na minha humilde opinião, o PVP mais justo desse fundo seria mais ou menos 0,50. Então essa diferença toda se dá em razão do seguinte: ele é um fundo de base R$10, mas cuja cota atualmente está valendo R$14 e o mercado está aceitando pagar 5. Então a diferença é muito grande. Então eu acho que ele vale 10 e o mercado está pagando 5. Então para mim o desconto seria de 50%. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que conta com mais de 111 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações e o fundo vem despencando cada vez mais. Eu vou tentar explicar por alto o que vem acontecendo. A negociação dele está em 5,30, inclusive é a mínima nos últimos, acho que a mínima histórica desse fundo. E de um ano para cá, ó, as cotas saíram de 9,43 para esse patamar de 5 e pouco. Lembrando que esse fundo já chegou a ser negociado até próximo de R$13, R$13,50. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você tem o TORD no seu portfólio? Você entende a dinâmica dele, os riscos dele? Sempre que eu falei sobre ele, sobre o Versalhes, sobre o HCTR, o RPR, o ARRI, IBCR, são todos fundos de altíssimo risco. Você entende os riscos desse fundo? Você tem ele no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere se inscrever no canal e ativar o sino. Uma forma de apoio que você pode fazer é tornar-se membro. Tornando-se membro, você tem vários benefícios. O membro, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor relativamente barato, mas para o canal faz uma imensa diferença. Além de nos ajudar, como eu disse, vocês têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e também tem acesso lá o Telegram fechado do canal. Outra forma de ajudar, né? É fazendo uma doação para o Pix do canal. Qualquer doação é muito bem-vinda. Eu gostaria de agradecer imensamente ao James aí que fez uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Obrigado a todos vocês que colaboram. Vamos lá. Um inscrito recorrente aqui, o Giovanni, que volta e meia comenta aqui nos vídeos, né? Ele falou o seguinte: Amu, faz um vídeo do TORD, e provavelmente aqui ele tá falando melhor série, deve ser a série rumo aos 10 mil com pouco dinheiro. Aí um outro inscrito falou o seguinte, ó: Amu, você poderia dizer ou fazer um vídeo sobre o TORD e o Versalhes? Inclusive, na data que esse vídeo estiver saindo, no outro dia vai sair um vídeo sobre o Versalhes, tá bom? Eu decidi trazer os dois logo, um atrás do outro. Aí ele fala: eles correm o risco de falir? Vi que o Versalhes foi a leilão. Então vamos lá, antes de eu continuar vendo o vídeo, eu vou explicar essa parte, depois eu continuo falando a respeito do fundo. Então vamos lá. Tecnicamente, um fundo imobiliário não pode falir. A falência se dá por meio de empresas. E como o fundo imobiliário é uma comunhão de pessoas, junta um grupo de pessoas e se tornam proprietários de um imóvel, ela não tem essa característica de ser empresa. Então, baseado nisso, um fundo imobiliário não pode falir. No nosso mercado de fundos imobiliários, até hoje, somente um único fundo imobiliário tem patrimônio negativo e esse, teoricamente, teria risco de ser dissolvido, diluído. Mas esse é um caso à parte. Então, fora isso, não tem histórico, nem história de nenhum fundo imobiliário passar por dificuldade financeira ao ponto de ele ter que entre aspas, falir.
O que pode ser uma situação crítica? Ter que vender os seus ativos a preço de banana, ter que fazer chamada de capital para os seus cotistas aplicarem mais dinheiro no fundo, mas falir, não tem esse risco. Esse segundo ponto que ele fala, do fundo ir a leilão, como que um fundo ou uma ação vai a leilão? Se houver uma movimentação superior a 5%, uma queda ou uma alta superior a 5%, naquele momento o ativo entra em leilão. Aí pausa durante um período tal, fechou o leilão, aí solta o ativo novamente, se ele continuar subindo sempre acima de 5% a 5%, vai tendo leilões sucessivos. Quando teve aquela crise, aquele, entre aspas, né, escândalos das americanas, o ativo ficou em leilão durante muito tempo. Enfim, vamos dar continuidade ao vídeo aqui. Eu não resumi lá atrás, mas o fato de um ativo entrar em leilão, então, não é algo fora do normal. Vamos lá. Tord 11, Versalhes, HCTR, AR, IBCR e muitos outros são fundos arriscados. Muitas pessoas entraram nesse fundo aqui pelo dividendo. Mas, amor, você também tem esse fundo? Sim, tenho. Então, vamos lá. Esse fundo, quando ainda ele era da gestora Hectare. A Hectare lançou, depois que ele fez sucesso, lançou o Versalhes e o Tord. Os dois vieram na base de R$10. E aí eram fundos, olha o resultado que esse fundo dava, ó. 15 centavos, 18 centavos, 16 centavos, 20 centavos. No ano passado ainda, ó, 24 centavos ou 23 centavos. Então, para quem entra no fundo pelo dividendo, neste momento o fundo é o melhor fundo da bolsa. Nossa, que gestora boa, blá blá blá. Eu gosto do RPR, tá? Gosto muito. Então, muitas pessoas falam que é o melhor fundo da bolsa. Mas ele é bom por quê? Porque ele paga muito dividendo? É só por causa disso? Então, nesses momentos aqui, inclusive foi quando eu me posicionei no fundo aqui, publicamente aqui no canal, eu me posicionei nesse fundo porque ele era um fundo de CRI de alto risco. CRI. Quando trocou a gestora de Hectare para R Capital, depois de 6 meses, 4 meses, que começou a vir no seu relatório dizendo que o Tord era um fundo voltado para desenvolvimento. Eu já falo isso abertamente aqui no canal. Eu tinha um MFI na minha carteira fechada e eu me desposicionei do MFI. Então eu não gosto de ativos de desenvolvimento. Se essa informação fosse clara, que esse fundo é de desenvolvimento, eu jamais teria entrado nele. Então eu entrei por erro meu. Entrei porque eu não sabia. Mas quando eu entrei, esse fundo devia ter no mínimo de 70% a 80% dele em CRIs. O que para mim, mesmo que ele tivesse outros setores, era algo totalmente aceitável. E migrou muito, ele foi desfazendo dos CRIs e foi indo para outros lugares. Isso aqui a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial mais à frente. E por que recentemente esse fundo caiu? Ó, ele vinha entregando agora mais estabilizado entre 7,8 centavos e ele caiu para 4 e depois para 5. Então essa queda no anúncio de dividendos aqui também faz com que o seguinte, para um fundo tão arriscado quanto esse fundo o mercado não vai querer receber desse fundo menos de 1%. Por isso que as cotas caem para patamar de mais ou menos R$5. E a tendência é talvez cair mais ainda. Se você é cotista, pode preparar-se que pode ser que ele caia ainda mais. Em termos de captação, esse fundo passou por 5 subscrições, tentativa de captar recurso, né? E a última ocorreu entre abril e maio de 2021. Então, nesse slide a gente vê, ó lá, olha as entregas, ó. 12, 7. Aí lá no mês 7 do ano passado, que foi fechamento do semestre, ele anunciou 17 centavos, ainda teve que pagar mais 7 centavos ainda, ó. 24 centavos aqui, ó. Aí depois ele pagou tanto dinheiro que em agosto ele optou por não distribuir. Então se você dividir um pelo outro, né? É como se fosse uma média de 12 centavos aí no mês pelo outro. E de lá para cá o fundo foi sofrendo mais, ó. 8, 7, 7, 8. E na virada do ano, ó, 6 de janeiro, ele pagou no dia 13 de janeiro 4 centavos. E agora, eu estou gravando esse vídeo no dia 10. Dia 7 de janeiro, ele anunciou incríveis 5 centavos, por quê? Eu e vários outros influenciadores achavam que esse fundo sequer ia distribuir nesse mês ou nos meses subsequentes. E ele conseguiu distribuir, né? Então, é algo pelo menos menos mal. Ele vai pagar no dia 14 de fevereiro 5 centavos. E note como a cota vem despencando. Ó, de 9,27 em maio do ano passado, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7. E agora, com anúncio aqui na virada do ano, né? A gestora falou que não vai começar reduzir o que ele distribuía contábil, vai distribuir mais caixa, a cotação despenca para 5,57. Então, assim, esse yield frente à cotação representa 0,9%. Mas esse yield frente a quem tem esse fundo na base de R$10 representa um yield de 0,5%. Então é algo, né, relativamente complicado. Enfim,
O yield atual está em 0,94 e no acumulado dos últimos 12 meses, o yield sai só para 16,79. Lembrando que esse yield é alto para quem foi comprando nos valores mais baixos. Se você ainda está lá com seu fundo na base de 9, 10 reais e você não foi comprando mais e baixando seu preço médio, o seu yield não é isso tudo aqui não, tá? Aqui a gente vê que vários institucionais têm posição no fundo, mas quem tem, assim, uma boa parcela do fundo é o Iridium. E quem deve estar sofrendo muito com essa queda do TORD, né? Então o Iridium tem ali 20% das cotas do fundo, é um percentual muito alto. Aí os demais fundos têm percentuais bem pequenos. O MATV, o MFI, o ITIT, o MOR, o KIRI, o JSAF. O JSAF me chamou a atenção aqui, menos 50 mil cotas. Ele está negativo, né? Então achei estranho. Eu fui olhar sobre aluguéis de ações e não tinha esse total de 50 mil alugados. Então não entendi mesmo o site, não entendi o que foi que houve não. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito do TORD, eu tenho um canal secundário, eu gostaria de pedir humildemente, né? Eu tenho um canal secundário, o canal Almudicas, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Quer nos ajudar nesse nosso objetivo, né? Vai lá e se inscreva. É de graça, não custa nada, né? E você ajuda muito. E os nossos outros canais, né? A Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro, eles estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá se inscrever, seguir, que ajuda muito. Eu vou ler essa parte inicial, tá? Porque isso não tinha. Essa estratégia aqui não era clara anteriormente. O Tordesilhas busca rentabilizar seu patrimônio com retorno significativamente acima da média do mercado. Gente, se quer retorno acima da média, o risco vai ser acima da média. Não se iluda. Por isso que eu vou falar de novo, ó. E tem outros que eu deixo de fora. Mas, ó, HCTR, o RPR, BARI... IBCR, o ARRI, eu tô falando os que eu já tenho, tá? Os principais aí. Então, fundos que eu fico falando o tempo inteiro, Versalhes, né? São muito arriscados, é por causa disso. Se ele traz alto retorno, alto risco. É um fundo oportunístico e, ó, de desenvolvimento. Isso não era claro anteriormente. Então, o que esse fundo vai tentar fazer? Desenvolver projetos imobiliários. O que é desenvolver, gente? Ele vai construir... Tem lucro nessa construção e vende com alto lucro. Geralmente, essas vendas, se derem certo, o lucro é muito bom. Agora, como o fundo, entre aspas, não está conseguindo, dificuldade financeira, problema econômico atual e tudo, provavelmente isso não está dando tão certo. Então, aí, caso, quando dá errado, né? E esse é o principal ponto que eu não gosto de me posicionar em desenvolvimento, é que quando dá errado, dá errado. Então, esse fundo, vamos ver como que a gestora vai se posicionar, mas até então, sim, o fundo começa a ficar numa situação crítica. Então ele fala que distribuiu 4 centavos referente ao mês anterior, ainda não saiu o relatório desse mês. Ele fala o que ele fez, ó, tá vendo aqui, ó, movimentações, aportes em equities. Equities são esses negócios que ele tá desenvolvendo, esses hotéis, estão desenvolvendo loteamentos e várias outras situações, tá? Resorts, coisas nesse sentido. Aí ele fala que em dezembro as operações estão adimplentes, ou seja, ainda tá gerando resultado, não chegou a entrar em default, né? Mas está passando por dificuldade. Aí ele fala, ó, apesar disso, apesar de estarem adimplentes, presta atenção nisso aqui, ó. A equipe de gestão deliberou pela redução da antecipação da distribuição de resultado contábil. Quando chegar lá na DRE, eu vou tentar explicar para vocês melhor o que é essa questão de resultado contábil. Aí ele fala, ó, tal decisão reflete a necessidade pontual para a gestora, essa situação do fundo é pontual, né? De reserva de lucro caixa acumulada, para mitigar o risco de sua não reposição via resultado de caixa positivo. De novo, ele continua falando sobre o risco, ó. A equipe avalia o cenário atual das equities como desafiador. A desaceleração dos indicadores de vendas, junto com o descasamento de caixa e, ó, pela grande quantidade de distratos. O que é distratar? Quando você vai lá e diz que vai comprar, você faz um contrato. Quando você quer quebrar esse contrato, você faz por meio de um distrato. Aí o que ele está tentando justificar aqui, ó? Ó, em relação a esses distratos, ó, o recebimento da venda é parcelado. Mas quando tem que devolver os distratos, é à vista. Então, todas essas situações estão corroborando para o fundo estar passando por dificuldade. Eu não vou tecer maiores comentários, só por fim aqui, ó. Finalmente, esse fundo da carteira, o FII metro quadrado, que também é da mesma gestora, finalmente pagou 3,8 centavos por cota. Talvez foi graças a esse pagamento aqui, ó, que tenha conseguido o fundo gerar distribuição para os seus cotistas. Então, vamos ver, né, se nos próximos meses o fundo continua recebendo, se isso aqui agora vai gerar receita ou se foi só uma coisa pontual.
Então vamos lá, aqui a gente está na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então se o fundo tivesse até 250 milhões, ele cobraria ali 1,5% de taxa. De 250 milhões a 500 milhões, ele gera 1,30, se eu não me engano ele está nessa faixa aqui de valor. E à medida que o fundo for crescendo, a taxa vai diminuindo. Além disso, o fundo cobra performance do que ele conseguir bater IPCA mais 4. Vamos lá. Aqui o fundo, menos mal que ele traz as suas DRS de duas formas. O resultado caixa, resultado financeiro, e o resultado contábil. Amu, qual a diferença de regime de caixa e regime de competência? Regime caixa, realmente ele recebeu o dinheiro. E saibam, tá? A grande maioria dos fundos imobiliários desse lado de papel e tal, eles não pagam pelo regime caixa. Eles pagam pelo regime contábil. Então, olha só. Em abril aqui o fundo recebeu 20 milhões de fundos imobiliários. Como ele tinha que pagar no fechamento do semestre, aí lá em julho ele teve que fazer aquele pagamento alto, né? Então note que ele teve aqui, ó. Nesse mês ele recebeu 20 milhões e ele teve que distribuir obrigatoriamente esses resultados aqui, ó, no mês de junho. Foi o mês que ele teve que distribuir muito resultado aqui. Distribuiu tanto que julho ele não distribuiu nada. Enfim, qual a diferença, de novo, de resultado caixa para resultado contábil? Que o dinheiro realmente passou pelo caixa, ele realmente recebeu. E aqui são perspectivas de recebimento. O que acontece? Ó, o que a gente vai observar aqui? Ó? O resultado caixa, o dinheiro que realmente tem entrado no fundo, em janeiro de 2022 entrou 2 milhões e 600 mil e o fundo distribuiu 2 milhões e 800. Então ele usou apenas, entre aspas, 140 mil. Aqui já começou a piorar, usou 600 mil. Usou 2 milhões. Aqui, entre aspas, tá? Como entrou 20 milhões, então ele usou somente 2 milhões. Gerou um resultado de 18 milhões aqui. Só que cada mês vem comendo essas reservas, ó. Usou 7 milhões, 1 milhão, 7 milhões. Em agosto, como ele não distribuiu nada, né? Gerou um resultado positivo. Setembro. Usou 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões. Então, assim, ele tá comendo caixa, tá usando dinheiro que teoricamente ele não tem. Como assim, Amu? Vamos lá, ó. Dezembro, então. Esse fundo gerou, total que ele gerou, 856 mil. De onde que veio esse dinheiro, ó? As equities dele não tá gerando resultado pro fundo. E ele tem muita equity. Muito investimento como se fosse em desenvolvimentos. Os CRIs, você pode ver, ó, geravam 1 milhão e 100, 1 milhão, 800, 1 milhão... Os CRIs geraram 790 mil só. Fundos imobiliários, que gerava muito, ó, 1 milhão e 800, 1 milhão e 400, 20 milhões, ó, não gerou nada, 30, 200, 180, 40. Então, duas coisas que geravam muito não tá gerando mais nada. Outras receitas, 24, 11, 4, 27, 50, 26, 3, 2, menos mal. Mas olha, as despesas mantém, né? 300, 200, 300, 3 milhões de despesa aqui, ó. Provavelmente ainda deve estar recebendo performance. 300, 60, 500, 300, 256 mil. E aí, o resultado realmente que o fundo teve, gente, foi 599 mil. Só que ele distribuiu 2 milhões e 800. Eu não vou fazer a regra de 3 aqui para vocês. Se vocês não confiarem, vocês façam um cálculo. Mas, ora, se 2 milhões e 800 representa 4 centavos, eu fiz o cálculo, tá? 599 mil estava representando 0,08. Significa que esse fundo não conseguiria distribuir, baseado nesse último resultado, somente nenhum centavo. 0,08, quase 1 centavo. Você teria que ter 2 cotas para receber 1,5 centavo. Mas já no regime de competência aqui, ó, ele teve resultados maiores porque ele tem, tipo, resultado acumulado. O que você vai observar? Ele comprou, vamos supor, ele investiu nessas equities dele, algo de 10 e virou 18. Então, teoricamente, ele ganhou 8 milhões aqui, ó. Só que são 8 milhões fictícios, porque algo somente valorizou. Ele não fez a venda desse ativo aqui e apurou esses 8 milhões. Então, né, enfim, vamos à frente aqui para a gente ver mais. Eu não vou nem calcular as despesas baseado nas receitas, porque fica um pouco distorcido, né, e tá bem alto. Vou calcular aqui para vocês, ó, vamos lá. Ele teve 240 mil aqui, 240 vezes 100, dividido por 856. Atualmente, gente, as despesas do fundo estão representando 28%. Eu vou mostrar para vocês o quanto que as despesas representavam antes, tá? Vamos lá. Início do ano de 2022. 336 vezes 100, dividido por 3,019. Olha o quanto que eram as despesas. 11%, 10%, algo totalmente aceitável.
e saltou para 30%. Por quê? As despesas quase não diminuem, mas as receitas caíram muito. Então hoje está complicado, né? Inclusive, a gestão deveria abrir mão de uma boa parte das suas receitas aí. Mas isso vai acontecer? Provavelmente nunca, né? Vamos à frente. O que acontece? Se você observar, pegar os relatórios anteriores, antigos, isso aqui tem sido a grande problemática do fundo. Eu tinha o MFII11, que é da Mérito. Tem também o Tigar 11. Então a Tigar e a MFI. São dois fundos de desenvolvimento. Mas por mais risco que esses fundos tenham, pelo menos eles são fundos assim. Vamos supor que você divida o desenvolvimento em três partes. O desenvolvimento inicial, o desenvolvimento que está no meio do caminho e o desenvolvimento maduro. Ou seja, aqui e aqui tem necessidade de obra ainda, você tem o risco de obra. E nessa fase final, o risco de obra já foi mitigado porque a obra ficou pronta. E a maior dificuldade que o fundo vai ter vai ser de vender as unidades, mas o risco é infinitamente menor. Só que nesses fundos aqui, essa parte de produto pronto, vendido, já na parte final, é muito grande do portfólio. Chega a ser ali 60%, 70%, 80% do portfólio nessa parte. E o que o Tord fez aí, na minha opinião, é como se fosse um erro da gestora. O que o Tord fez? Atualmente, ele tem basicamente 17% gerando receita e CRIs. E cada vez isso aqui vai diminuindo mais. Se você olhar os vídeos anteriores, era 30%, 40%. Já está em 17%, porque ele está vendendo CRI, pegando dinheiro, jogando nas equities. Que é isso aqui, já está em 40% aportado em equity. E os FIIs, ele tem mais 40% em FIIs. E a problemática é que ele tem FII aqui que não gera receita. Ele está ancorando um trem que não dá resultado. Então imagina, o fundo hoje está sendo sustentado por apenas 17% dele. Tem um pouco desses FIIs que geram resultado, mas é quase nada. Então é complicado. Pior, se a gente ensina aqui que um fundo não pode se concentrar, ele concentrou 78% no setor de hotelaria. Como o setor de hotelaria está passando por dificuldades, concentrou. Se nunca tivesse dificuldade, ótimo, que gestora boa, ótimo, muito bom, tal. Concentrou, passou por dificuldade, hoje está passando mal. Porque tem um percentual muito alto concentrado. E aí, isso aqui, assim, eu não concordo com isso, mas a forma como eles trazem, 46% do seu portfólio é um portfólio performado. Mas eu discordo disso. E 53% é não performado. O que ele chama de performado? É que em algum momento gerou resultado para o fundo. Mas não é resultado recorrente, sabe? Então, realmente, a gente vai ver já que o que gera receita para o fundo são apenas esses 17% de CRIs. Então, o fundo tem aí, sei lá, 80% aí que não está conseguindo gerar resultado. É complicado. Vamos à frente aqui. A sua carteira, só que isso aqui é somente dos CRIs, que é pouco, tá? Ele tem IPCA mais 11, IGPM mais 15, uma média da carteira, média de inflação mais 12. Outro problema grave do fundo. As suas cotas de CRIs são subordinadas, quase que 90% do fundo é subordinado. E aí, isso aqui, por ser subordinado, a gente tem cotas únicas, ou quando tem divisões, você vai ter divisões seniors, mezanino e subordinado. E subordinado é o maior risco que tem. Então, caso não receba, dê algum problema, ele é o último a receber. E quase que 90% do portfólio é desse altíssimo risco. Aí eles vão e trazem no seu portfólio que eles têm risco corporativo, quase que 90%. Só que esse risco corporativo aqui, a gente está vendo que é aquela questão de hotelaria lá dele. Então, hotéis é muito arriscado. Apesar dele estar colocando aqui como corporativo, mas hotelaria e multipropriedade é o grosso do portfólio. Então, alto risco. E, por fim, mais um ponto ruim é que as garantias são muito fracas, né? Quase que 75% do portfólio tem mais de 80 de LTV. Não chega a ser nem 80, é mais de 80. Ou seja, eu vou ser bonzinho e colocar 80. A cada 80 de dívida tem apenas 100 de garantia. E isso aqui é mais um ponto ruim. Então assim, mas Amu, você é cotista do fundo? Sim, sou. Mas ele não tinha todos esses níveis de risco que está apresentando hoje. Isso foi se deteriorando e foi trazendo aqui à medida que o fundo foi migrando de ser um fundo de CRI para ser um fundo hoje de desenvolvimento. Vamos continuando. Dos poucos CRIs que ele tem, os CRIs também estão passando por dificuldade. Esses 4 CRIs aqui, o que é a problemática deles aqui? O GPK, o EDA, o Solar das Águas e o loteamento. Eles não estão conseguindo gerar um fluxo de caixa interessante e o saldo devedor também tem, mas não está tão interessante. O fluxo deveria estar em 150%, ele só tem 69%. Tem saldo devedor, mas não está tão alto, está baixo, está crítico.
E o fluxo de caixa que era para estar gerando 150%, está gerando 50% apenas. Então o fundo está passando por dificuldade. Esse aqui chega a ser mais grave ainda. Menos mal que é um percentual muito baixo do PL, ó. Apenas 0,90%, 1% do PL. Mas esse aqui está crítico do crítico do crítico, ó. 33% de fluxo de caixa e apenas 28% de saldo devedor. Para completar, os CRIs, que é o que está sustentando o fundo, estão começando a entrar em momentos de possível problemática, né? E aquilo que eu falei para vocês, ó, além dele ter um percentual alto em FIIs, 40% do portfólio, ó, DVFF, esse paga para o fundo. IC loteamentos, esse aqui não paga, não gera receita para o fundo. Lote quadrado, metro quadrado, finalmente pagou alguma coisa para o fundo. Finalmente, 11% do portfólio. Ó, Serra Verde já pagou em algum momento. Por isso que ele fala aquela história de ser algo performado, né? Mas faz um bom tempo que o Serra Verde não paga, ó, 22% do portfólio. E esse fundo ancorou, ele ancorou mais 4% do XBXO, que também não está gerando dividendos. Então, 40% aqui do fundo, quase que a totalidade não gera resultado para o fundo. E aí, as equities que ele investiu diretamente, equity ainda não está gerando resultado, não está pagando para o fundo. Ó. 11% no Cauana, o Maicara mais 8% e mais 14% nesse Resort do Lago. Então, mais 40% aqui. E o que é a maior problemática? A maior problemática é que esses aqui, ó, além de não estar gerando resultado, eles ainda estão precisando de dinheiro. Porque precisa, já que não está tendo venda, o fundo tem que continuar investindo nas obras. Então, se tivesse pelo menos tendo um fluxo de venda bom dos ativos aí, diminuiria a possibilidade do fundo ter que ficar injetando dinheiro, né? E ele ainda tem mais esse imóvel aqui, esse apartamento Vila Jardim, que também não está gerando resultado para o fundo. Eu sei que esse vídeo provavelmente vai ficar extremamente grande, mas eu tentei falar o mais a fundo aqui as informações a respeito dele. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, considere se inscrever no canal para ajudar aí, eu agradeço de coração. E se também você quiser ir lá no Facebook, nas outras plataformas, né? Agradeço de coração. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, você tem o Tord no seu portfólio? Você é cotista dele? Amor, você tá dizendo que é cotista e por que você não tá preocupado? Por que você não tá... Eu não estou preocupado porque eu estou ciente que esses ativos de risco podem acontecer o que tá acontecendo com esse fundo. Eu ainda acredito na gestora, eu ainda acredito no fundo, eu ainda acho que agora tem que ser médio e longo prazo, tá? Em coisa de 3, 4, 5 anos, 10 anos, esse fundo ainda deve destravar bastante valor. Eu acredito que possa acontecer, não no curto prazo, mas em razão da gestão de risco que eu costumo fazer, eu tenho um percentual pequeno desse fundo. Eu vou fazer um cálculo simples aqui para vocês entenderem gestão de risco, tá? Simples. Eu vejo... Os influenciadores ou os grandes especialistas, os que entendem muito, tá? Esses caras que entendem muito, falam, olha, tenha entre 10 e 15 ativos no seu portfólio. Então, se você tiver 10 ativos, significa que você vai ter 10% do seu portfólio. Vamos supor que você tenha 100 mil de valor para você investir, mas que você tenha somente 10 ativos. Significa que você teria mais ou menos 10 mil por ativos. Tá? Se você é aquela pessoa que não cresceu o olho e colocou tudo mais ou menos divididinho, você vai ter 10 mil por ativos. Agora, imagina que aconteceu o que aconteceu com o Tord. Os seus 10 mil viraram 5 mil. Então, seus 100 mil vão virar somente, menos mal, mas 95 mil. Agora, o que a gente vê? Quando aquele fundo estava pagando lá 16, 17, 20 centavos, as pessoas falam, não, eu sou Tord. Tord é o melhor que tem. Tord é muito bom. Pá. Aí a pessoa pega desses 100 mil e coloca lá 60 mil em Tord. Entende? E os outros 40 mil em outras coisas. Aí o Tord cai de 60 para 30, que ele caiu metade do valor. Então uma pessoa que tinha 100 mil de patrimônio, vê o seu patrimônio se transformar em 70 mil. Ele perde 30 mil, 30% do portfólio, do patrimônio, porque ele foi oi grande. Tem problema você ter o Tord? Não. Mas, poxa, faça igual eu, pelo menos tenha, no máximo 5% por ativos. Então imagina que você tem os mesmos 100 mil. Se você fizesse o que eu orienta as pessoas terem no mínimo 20 ativos, ó. Olha lá, ó. Você cairia para 5 mil por ativos. Então, o seu patrimônio que antes era 100 mil, esse ativo aqui cairia para 2.500. Você perderia, entre aspas, ele cairia apenas para 97.500. Poxa, seria um impacto infinitamente menor. Então, quando eu digo sobre isso, porque
Eu tenho muito mais do que 20 ativos. Mas se você se expuser um pequeno percentual do seu portfólio, isso vai te ajudar. Aí eu fico vendo esses especialistas falando, olha, tem 10, 15 ativos. Gente, eu prefiro não seguir essas ideias, tá? Não vou falar demais a respeito disso aqui, mas acho que já deu para entender essas questões de concentração. Comenta para nós se você tem o Tord. Eu tenho e não estou tão preocupado assim, porque, primeiro, que eu acredito que ele vai reverter isso no longuíssimo prazo, e porque eu tenho pouco percentual nele, estou totalmente tranquilo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira para mais pessoas. Apesar de eu ter esse ativo, não significa que ele seja bom ou uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Considere se inscrever no nosso canal, considere se tornar membro, considere doar para o nosso canal aí. Obrigado, James. E tá aí Giovanni e Luiz Fernando. Espero que esse vídeo, apesar de ficou longo, espero que ele tenha ajudado, tenha acalmado aí, tenha mostrado os riscos e que eu acho que não vai falir igual foi questionado, não. Pode ser que ele fique um tempo sem distribuir, pode ser que ele tenha que chamar para fazer subscrição, coisa desse sentido, mas na pior das hipóteses ele ainda tem bastante patrimônio. Eu não vejo algo como no risco, na iminência de falir, não. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando outros slides a respeito desse fundo. São slides que mostram aqueles devedores lá. Se você quiser pausar o vídeo e olhar, ou ir lá e abrir o relatório e olhar, é muito importante. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!